Agora, continuando aqui. Aí a gente falou das tendências, né? E aí a gente vai para o século XVIII, no Rousseau. Vamos lá. Então, a partir do século XVIII, as crianças elas começaram a ser reconhecidas pelas suas peculiaridades. Aí percebe? Começou a ser mais estudada, mais olhada, mais observada. E aí, aí começaram a ter o seu próprio espaço, como o seu próprio quarto, por exemplo, que não era algo normal, né? Trivial na época. Aí a alimentação começou a ser uma alimentação mais específica, mais especial para as crianças, né? Adequada. Ela começou a usar um espaço social maior do que tinha. E aí eles chamam de a concepção da infância. Aí nasce aí a concepção da infância, né? Que a infância, como era considerado um período de transição, sem importância, agora não. Agora ela começa a ter importância, e aí a família começa a dar ênfase a esse nascimento, né? E a criança em si. E aí começa também essa evolução da percepção da criança, da infância, ela começa a ser mais paparicada, ela começa a ter um pouco mais de importância, né? E aí ela começa a ter esse olhar de merecedora de uma educação específica, por exemplo. Nas figuras das crianças de antigamente, os quadros, se alguém já teve a oportunidade de ir a museu olhar, você vai perceber que as crianças eram desenhadas com chocalhos nas mãos, né, com esse brinquedo. Mas interessante que o chocalho, a função dele não era nem para a criança brincar, não. O chocalho era pendurado normalmente, ficava na mão, mas ficava com um cordão pendurado para que qualquer movimento que a criança fizesse, ele fizesse barulho, e isso significava que ela estava espantando aí maus espíritos, né? Assim como a história lá da erva que era queimada também. Então, muita crendice, né? A infância era cercada assim de muitos mitos, muita coisa assim. Outra informação, algumas características também, é que os nobres, eles nunca se misturavam com os menos favorecidos, né? Aí, a pesquisa que vocês estão fazendo da escola bíblica é bem interessante, porque nessa época a criança começa a ser valorizada não só as que eram de famílias nobres, como as outras também. Esse olhar veio dos missionários, por exemplo. Esse olhar de importância maior veio dos missionários. Outra coisa, os meninos eram muito mais valorizados do que as meninas, sempre foram, né? Sempre, desde então. E, e as crianças, elas não tinham uma atenção diferenciada, veio aí a partir dessa época aí, tá? E os filhos dos camponeses, eles já iam trabalhar, desde cedo iam trabalhar, tá bom, gente? Isso aí infelizmente, é uma marca na nossa história, inclusive na história do Brasil, que permanece, infelizmente, até hoje em alguns lugares, né? Até hoje. E eu tô falando, a gente está falando aqui ao longo da história, mas há tão pouco tempo atrás. E agora, hoje em dia, a gente ainda vive isso no Nordeste, no Norte, em alguns lugares aqui do Sudeste também do Brasil, em que as crianças são levadas a serem abusadas, né, em troca de R$ 1, R$ 2. Então, isso é muito sério, né? A criança sempre foi, ao longo dos anos, vítima dessa geração tão pervertida, né, tão pecaminosa. Por exemplo, na época de Moisés, o rei Herodes, ele era um homem tão mau, e essa maldade, né, que permeava o coração do rei Herodes, vamos matar as crianças de 2 anos para baixo, né? Quer dizer, vamos aniquilar uma geração. Então, essa maldade vem desde sempre perseguindo as nossas crianças, né? E isso aconteceu, por exemplo, na época bíblica, na história bíblica, 2 vezes pelo menos, né? Na época de Herodes, de Moisés, na época de Jesus, essa matança, essa perseguição. Hoje, o Brasil, por exemplo, é um dos países que mais comete aborto.
A gente tem uma marca de sangue, né? A gente tem a Unicef, ela tem uma pesquisa, né? Eu tenho isso no meu material. Eles chamam de Holocausto Brasileiro, porque a gente perde muitos bebês para o aborto. E aí isso acontece, por exemplo, alguns meses depois de Carnaval e depois de Ano Novo. São os períodos onde mais acontece aborto no nosso país. Natal, ou Ano Novo e Carnaval. Os 2, 3 primeiros meses depois, sempre o número de aborto, por exemplo, enquanto a gente está aqui falando, a cada 19 minutos, né? 19 minutos não, a cada 19 segundos morre uma criança no Brasil. Isso é horrível, né? Então, a gente carrega isso, né, na nossa nação. A gente tem essa semente do mal, né? E na nossa sociedade, né? Infelizmente, no nosso planeta. Desde sempre, essa perseguição com as crianças. Aí, eu pergunto para vocês: faz sentido aquele texto de Isaías que a gente falou na última aula, da importância, do quanto que Deus olha para nós com graça e misericórdia e quer nos capacitar e quer nos separar para continuar pastoreando o coração das nossas crianças? É triste demais essa realidade que a gente vive, né? Aí, falando sobre a mortalidade infantil, né? Eu acabei de falar sobre a mortalidade infantil e isso dói o meu coração muito, mas muito mesmo. A gente sabe que alguns elementos ganham peso com a denúncia de Rousseau. Inclusive, ele fala sobre a mortalidade infantil, né? Sobre a incidência e o tamanho, né? Da mortalidade, né? O escândalo dessa mortalidade infantil, né? Aí ele tem um livro, ele vai e escreve um livro e fala sobre esse tratamento duro dado às crianças até então. Então, é como se fosse uma denúncia, né? Em 1972, Emílio traz isso à memória, né, de Rousseau e trata isso de novo. Então, assim, as coisas começam a ter mais liberdade, as pessoas começam a ter mais liberdade de tocar nesse assunto, de assumir esse papel de denúncia, de trazer à tona, de trazer a justiça, né, de fazer a justiça e tal. E aí o Renascimento é destacado, por exemplo, pelo início do processo da escolarização infantil. E aí, lógico que na história normal, secular, você não vai ver muito aí falar sobre o papel dos cristãos, né? Nessa mudança, nessa transformação. Mas nós conhecemos e nós sabemos. Aí a gente vai para o século XIX. No século XIX, a gente tem a evolução tecnológica. Aí já com a evolução tecnológica, aí a gente começa a ter mais acesso e mais informação. Há muitos anos atrás, em 2005, uma professora minha falou assim: qual vai ser a ferramenta mais importante da humanidade? Aí todo mundo falou um monte de coisa, né? Aí ela foi e falou assim: é a informação. A informação é a ferramenta mais poderosa para a humanidade. E é verdade, né? A pessoa que tem mais informação hoje, ela ganha, ela vai muito bem numa entrevista de emprego. A pessoa que tem mais informação hoje, ela consegue preparar uma boa aula. A pessoa que tem mais informação hoje, ela consegue promover uma boa capacitação. A pessoa que tem mais informação hoje, ela tem mais espaço ainda para crescer e para aprender muito mais. Então, a tecnologia ajuda muito a gente a ter mais informações ainda, né? Ainda, lógico que eu estou falando de informações profundas, né? Não informações rasas, tá? E aí, com essa evolução, as diferenças dos tratamentos das crianças burguesas e da criança proletária começa a ser diminuída, né? A ser diminuída. E aí, como consequência também da Revolução Industrial, algumas mulheres entraram no mercado de trabalho, deixando de se dedicar exclusivamente para a família. E é nessa época aqui que acontece a história da EBD, por exemplo, né? Que é o momento em que as crianças de classe baixa começam a receber essa atenção da igreja, dos missionários,
E aí começa a vir esse novo olhar, essa nova possibilidade para as crianças que não eram burguesas, né? Também terem acesso ao ensino e ao conhecimento. E aí depois a gente vai para o século XX, que aí vem a globalização, né? A globalização. E nós aqui vimos aí o que é o século XX, né? Todos nós aqui passamos pelo século XX. E aí é um novo ciclo de expansão do capitalismo, desafia práticas ideais, instiga o surgimento de pensamentos e voos da imaginação. Porém, eu queria ressaltar aqui uma coisa. A gente veio num crescimento, a gente começou lá na Idade Média, e parece que as coisas demoraram um pouco mais para evoluir. E aí, quando a gente chega no século XX, para o século XXI, hoje, para onde a gente está hoje, vocês percebem como que a coisa vem freneticamente crescendo, crescendo e crescendo e crescendo e mudando. E a mudança, e com o advento da tecnologia, com a aceleração da tecnologia, agora com a inteligência artificial ainda mais, né? Aí a gente consegue ver esse avanço muito mais rápido e muito mais acelerado. E aí é esse quadro todo que a gente pintou aqui, veio falando, que estamos nós, que a gente se encontra hoje. E o que a gente vai deixar para as futuras gerações, para as próximas gerações? Que crianças eu e você vamos preparar e no nosso discipulado para as próximas gerações? Que homens e mulheres nós estamos formando e forjando para o crescimento do evangelho das próximas gerações? E que tipo de líder você tem sido, né? Como é que tem sido o seu crescimento? Como é que você tem visto essa criança também? Então, assim, você nunca pode parar de estudar, você nunca pode parar de se preparar. Você vai ter que estar sempre se preparando, se preparando, se preparando. Então, nós precisamos nos capacitar o tempo inteiro para que, quando Deus mandar as oportunidades, a gente está pronto para poder assumir, a gente está pronto para poder fazer e desenvolver aquilo que Deus tem para nós. Então, não basta isso aqui que nós estamos fazendo, é muito bom, mas ainda é pouco. Precisa de mais aprofundamento, mais conhecimento, mais envolvimento, mais experiência e mais entrega no pastoreio das nossas crianças. Aí depois, essa alfabetização que vem no século XX, né, ela é potencializada, né? E aí muitos estudos surgem nessa época, muitos escritos, muitas pessoas começam a produzir muita coisa, e aí a gente começa a ter um acervo rico, e para a gente estudar, para a gente lançar mão, para a gente poder se aperfeiçoar, né? E aí a gente entra no século XXI. No século XXI, que eu vou dar só uma pincelada, porque nem é, né? Ela pressupõe uma consciência global. E aí a gente vai por um extremo, como eu falei, né, com essa aceleração. Aí hoje a criança, o que está sendo pregado aí? Que as crianças elas podem escolher quem elas são, o que elas são. Elas podem ser o que elas quiserem, elas podem não se achar em si mesmas, elas podem ser outra pessoa e por aí vai. A gente chega aí nesse extremo, né, de pensamento e filosofia. E aí a gente tem aquelas exposições absurdas, aquelas aberrações, eu vou chamar assim, exposição da figura da criança com a desculpa de que é uma arte, e aí mais uma vez a gente causa uma violência para essa criança que até então é tida como pura, né, durante esse tempo, e aí a gente começa a expor essa criança a figuras de nudez e cenas de tão inapropriadas, né, para essa infância. E a gente sabe aí, vocês conhecem, devem conhecer pessoas que foram abusadas, por exemplo, e o quanto que isso prejudica uma pessoa até na idade adulta, né? Quando a criança tem uma violência, uma infância violada, que tipo de adulto que ela se torna e que tipo de adulto que ela também vai promover no outro, né? Porque uma pessoa ferida, ela fere. Uma pessoa magoada, ela magoa, uma pessoa machucada, machuca. Então, a gente tem, ao longo da nossa história, gente, esse histórico de violência com a criança. E o tempo todo a gente vê o Senhor tentando trazer a criança para esse papel de pureza, protagonismo, referência de cidadãos do céu, e a humanidade denegrindo essa figura.
Então, nós, enquanto pastores de criança, líderes de criança, a gente precisa reforçar essa figura que Deus instituiu e nos colocar, né? Volta a falar do quarto de guerra, naquela posição de batalha, de mulheres guerreiras e tomar posse disso. E esse é o meu ministério, eu vou fazer da melhor forma possível. E as minhas crianças serão crianças abençoadas, as minhas crianças serão crianças protegidas. Agora, a gente está vivendo aí uma época em que tem vários projetos, né? Igreja Segura. Não sei se a sua igreja já faz parte desse projeto. Se não, procura, gente, inscrever a sua igreja, capacitar a sua igreja nesse projeto. Projeto Criança Segura. E aí, a criança, as pessoas elas são capacitadas para cuidar das crianças, né? No Ministério Infantil, por exemplo, as capacitações que eu dou, quando a gente fala da equipe de segurança, normalmente meu esposo que dá essa oficina, esse workshop, aí a gente fala da segurança física, emocional e espiritual da criança. Então a gente mostra essas três possibilidades, né? Segurança física é aquele olhar que a equipe de segurança tem que ter de qualquer perigo iminente que a criança tem ali, né? Se tem tomada desde das mínimas coisas, tem um fio aparecendo, um prego saindo da cadeira, uma escada que é perigosa, um corrimão, tudo isso, até possibilidades de treinamento de emergência, como é que o professor ele lida com o extintor. Isso para você pode parecer bobeira, perdão, mas isso é muito sério, né? Esse discernimento, qual que é o disjuntor que é água, o outro que é químico, né? Então, tudo isso a gente tem que saber, nossos voluntários precisam saber. Acontece qualquer coisa com as crianças na sala, na igreja, a gente tem que saber o que vai fazer. Coisas básicas, por exemplo, a criança pode cair e bater com o dente e o dente avulsionar o dente, cair, o dente sair. Aconteceu isso com meu filho já adolescente. Ele andando de skate, caiu, sofreu um acidente, os dentes dele saíram com raiz e tudo. E aí, o que que nos orientaram, né? Lavar com leite e colocar de volta e ir para uma emergência. Só que quando nos orientaram assim, meu marido já tinha lavado e tacado álcool. Tacou álcool, pensou assim: se eu botar do jeito que tá, eu vou encher a boca dele de bactéria. Tacou álcool. O que que ele fez quando ele tacou álcool? Matou, queimou, né? Umas veiazinhas, micro veias que a gente tem na raiz do dente que liga a nossa boca. Eu não sabia disso. Minha filha é dentista, agora eu sei, né? Então, assim, se alguma criança nossa na igreja, o dentinho cair, a gente sabe o que fazer? Não sabe. E a gente precisa trazer alguém dessa área na nossa igreja. Aí a gente faz ação social, a gente chama dentista para passar flúor nas nossas crianças e tal, é muito legal, eu amo fazer isso. Mas a gente não traz um dentista para ensinar os nossos voluntários o que fazer quando isso acontecer com uma criança nossa na igreja. Se o dentinho quebrar, se o dentinho cair. Percebe quanto trabalho a gente tem, gente? É um bombeiro que a gente pode trazer para falar, é um policial que a gente pode trazer para falar, porque as crianças hoje têm medo de polícia. A criança pode ver polícia que tem medo, né? Então, assim, porque a notícia da televisão é muito ruim. Então, assim, na nossa igreja, no nosso ministério infantil, a gente precisa dar essa importância para a criança e nos cercar de todo esse conhecimento, de todas essas possibilidades, para que as nossas crianças sejam abençoadas e sejam cercadas, protegidas, de fato protegidas, tá bom? Então, se você ainda não conhece algum projeto desse, procura aí que você vai saber muito mais do que eu estou falando aqui, tá? Aí, gente, a gente no século XXI, a gente passou para outro extremo, né? Aí a criança, ela começa a tomar esse local de protagonismo, e aí agora a criança, ela tem a vontade própria. Agora ela manda em geral. Assim, na igreja também está acontecendo isso. E aí, às vezes, a gente não vai pelo caminho que tem que ir. A gente precisa muito chamar os pais para perto do ministério. Eu não sei se na igreja de vocês tem escola de pais.
A gente precisa, se a gente tem ministério com criança, a gente tem que ter uma escola de paz. E eu estou falando isso para mim mesma, tá? Porque na igreja que eu trabalho também não tem escola de paz. Mas é um erro muito grande que a gente comete enquanto educadores, a gente não implantar a cultura da escola de paz. E aí, com isso, quando não tem, fica uma coisa muito customizada, né? Cada um tem um costume diferente do outro. Cada família tem um costume diferente do outro, até por conta das possibilidades, e aí a gente não padroniza, a gente não auxilia, a gente não ajuda essa família a se encontrar, né? A se estruturar. Vocês conhecem a Universidade da Família? Eu já estou dando um monte. Hoje essa aula, hein? Brincadeira, hein? Quem está anotando isso aí, gente? Né? Um monte de pérolas aí para vocês. Eu espero em Deus que eu possa ainda entregar muitas ainda para vocês. Mas a Universidade da Família, ela tem um currículo só para pais. Então, é como se, por exemplo, não tem Casados para Sempre? É um curso? Então, a Escola de Paz também é um curso. Tem o Paz para Toda a Vida também, que é da mesma do MMI, né? Mesmo do Casados para Sempre. Você tendo o Paz para Toda a Vida, terminou o Paz para Toda a Vida, você pode dar continuidade. Entendeu? É como se fosse o módulo 1, é o Paz para Toda a Vida, módulo 2, você vai para o material da Universidade da Família, módulo 3, você estuda outro livro. E aí, como eu falei, você é a criança que manda. Então, assim, por um tempo, na vida de muitas pessoas, as crianças que mandam, elas vêm e ditam a rotina. E aí, a rotina, eles se adaptam à nossa rotina, né? Lógico que a gente muda, a gente também fica flexível para um monte de coisa. Se a criança está passando mal, não tem jeito. Você vai ficar em casa, você vai pedir outra pessoa fazer reunião no seu lugar. Lógico que você não vai deixar a sua criança, pelo amor de Deus. Mas é muito ruim quando a gente vê a pessoa mudar completamente a sua vida por conta de uma coisa que é bênção, né? E aí as crianças, algumas dessas crianças nascem crianças hedonistas. A gente sabe que uma criança, ela tem uma natureza egoísta, né? Até os 3 anos de idade, a criança tem essa natureza e tudo é para ela. Ela não sabe dividir, e não é de propósito, né? Ela não sabe dividir, ela não sabe, para ela, tudo gira em torno dela. As nossas literaturas para berçário, maternal, tudo é assim, o tema é sempre assim: Deus me ama, eu e minha família. Tudo gira em torno da criança, tudo é em favor da criança, porque é o mundo dela. Ela é naturalmente egoísta. Só que exatamente nessa faixa etária, nessa área, que é a área de transição e mudança da criança, que aí é onde a gente entra, onde os educadores para bebês precisam entrar com força, com atividades de partilha, com atividade de equipe, com atividade de valorização da figura da criança, né? Ao contrário do que a gente cresceu ouvindo, não, não bota lá na frente do espelho que ela vai ficar boba. Já ouviu isso? Não pode a criança, não pode deixar ela ver o espelho que ela fica boba. Nada, ao contrário, ela fica boba, sabe por quê? Ela fica admirada, ela se admira. Ela começa a se conhecer, ela começa a ver o olhinho, ela começa a perceber a mãozinha e tal. E aí ela começa a ter essa percepção. Por isso que é muito perigoso a gente trabalhar com aqueles filtros com criança, com bebê, principalmente, que você coloca a foto, a imagem da criança e no telefone ela aparece com a boca diferente, com um filtro diferente. É muito perigoso fazer isso, porque é o momento em que a criança ela está construindo a base de si mesma, sobre si mesma. Então, ela precisa se enxergar, ela precisa ser elogiada, o olho dela, a cor do cabelo, o jeito do cabelo, a pele. É o momento de elogiar a criança, né? Percebe que a gente fez aqui um apanhado desde a Idade Média. Tá vendo onde a gente está hoje? Que a gente está precisando ressignificar a criança, esse valor da criança e esse olhar que ela tem de si mesma. E também dizer para ela que ela não é única, que ela precisa dividir, que o amiguinho é importante. E por isso, o trabalho no berçário, por exemplo, é extremamente importante, esse pastoreio no berçário. O ensino bíblico ser eficiente no berçário, né? Você acha que a criança não entende, mas ela entende. Acha que ela não ouve, mas ela ouve.
No Ministério Infantil, a gente tem um lema, né? A minha escola é o Geração Futuro, né? A minha capacitação, assim, veio lá da Willow Creek, né? Então, a minha capacitação para Ministério com Crianças, a minha referência foi lá. Na época, né? Nessa época, mais de 20 anos atrás, quando eles trouxeram essa novidade de Ministério com Criança, foi de lá. E aí isso foi se espalhando pelo Brasil. Então, o lema é fazer do domingo o melhor dia da semana da criança. O lema deles, né? O slogan: fazer do domingo o melhor dia da semana da criança. E aí a gente começou nessa de valorizar a presença da criança, atender a criança em todas as necessidades, para que a criança se sinta acolhida na igreja, e ela se sentindo acolhida na igreja, ela queira estar na igreja, ela queira ir para a igreja. E aí, com isso, os pais acabam tendo que ir. E, gente, acontece mesmo. Não, eu não posso faltar, eu tenho que chegar cedo, porque a tia faz a brincadeira, a dinâmica no primeiro momento da aula. Mãe, eu não posso chegar tarde. Gente, eu experimentei isso. A gente vai doutrinando os pais de acordo com o trabalho que você oferece para as crianças, um pastoreio que você oferece para as crianças. É o espaço do Ministério Infantil com quadro de regras que você coloca lá. Não pode entrar aparelhos eletrônicos, né? Nada de se você for uma coisa, uma regra sua. Tô julgando brinquedos. é, Tudo bem, mas se for uma criança atípica, tem a sala, a gente tem um momento, né? Cada momento, qual que é a sua realidade, né? E aí pode, tudo bem. Mas um quadro de regras. Aí a gente vai disciplinando os pais. Se chegar meia hora atrasado, não entra mais. Por quê? Já perdeu o horário da comunhão, já perdeu o horário da palavra, né? Eu tô cada um que faça o seu quadro de regras, mas eu estou jogando aqui várias possibilidades. Com isso, você vai disciplinando os pais. E aí você começa a ter as pessoas chegando cedo na igreja.